e todas que estão aí na nossa jornada em Mateus. Hoje chegamos no capítulo 20 e a gente vai começar um pouquinho antes no 19, porque, como você sabe, antigamente a Bíblia não era dividida em capítulos, isso é muito recente. Então, alguns textos ficam mal compreendidos se você lê o texto somente ou tentar interpretar ali uma situação bíblica, né, uma narrativa somente dentro daquele capítulo. Às vezes ele avança para outros capítulos, né? Porque essa divisão aí de capítulos e versículos, ela é feita para nos auxiliar, para nos ajudar na leitura, mas às vezes ela deixa um pouco fora aí, né? Por isso que a gente vai começar no 19, a gente vai começar pensando nesse diálogo do jovem rico, e a pergunta que ele faz para Jesus é o que ele faz para herdar a vida eterna, né? Talvez nós tivéssemos feito essa pergunta, né, também, se nós não lêssemos aqui no texto bíblico. Deus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Então Jesus responde que ele precisa guardar, né, alguns mandamentos, enumera aí alguns mandamentos, e o jovem fala, mas esses mandamentos eu já guardo. E ele fala assim para esse jovem, se você quer ser perfeito, então vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue, né? E ele fica muito triste, porque ele percebe a sua total incapacidade de fazer isso naquele momento. Os discípulos ficam meio intrigados também e perguntam, caramba, será que é preciso vender tudo que tem? É preciso seguir todos os mandamentos? É preciso ser perfeito em tudo para herdar o reino dos céus? E eles perguntam no verso 25 do capítulo 19, quem poderá, pois, salvar-se, né, diante de todas essas imposições, né? E Jesus lança aí sobre nós um bálsamo, dizendo assim ao homem, no verso 26, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então ele diz que por mais que você faça todas essas coisas, né, por mais que você seja um homem ou uma mulher cheio de bondade, que vende tudo que você tem, que dá aos pobres, que ainda assim você é cheio de pecado, né? Então a você é impossível salvar-se, mas a Deus tudo é possível, né? Como diz lá em Romanos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, porque só Ele pode nos dar a salvação pela graça e pela misericórdia. E aí entra a herança da vida eterna, né? E a parábola dos trabalhadores da vinha. Ele vai explicar como que é essa lógica dele, da justiça de Deus, né? Para quem Ele vai dar a salvação, em que momento Ele vai dar a salvação, e aí ele trata de uma parábola, né, como a gente viu, um jeito de ensinar que Jesus utilizava. Então ele fala sobre um dono de uma vinha que vai lá na rua para poder chamar os trabalhadores para ajudar na vinha. Antigamente acontecia isso, as pessoas não recebiam, não eram assalariadas, como a gente é acostumado aqui, né, no nosso país, mensalmente, mas elas trabalhavam aquela jornada diária. Você vê lá no Filho Pródigo, né, que ele pede para o pai, quando ele volta, para ser um daqueles seus jornaleiros, né? Aquele da jornada, que trabalhavam um dia e recebiam no fim daquele dia. Então ele chama esses homens, os homens ficavam em uma praça, em algum lugar, esperando para que alguém os convidasse para o trabalho, né? Ele vai lá nas primeiras horas e chama um dos homens e oferece um denário pelo trabalho do dia inteiro. E esses homens acham que esse é um valor muito justo, né? E vão trabalhar. Só que durante o dia ele acaba chamando outros homens, né? Depois de 3 horas que aqueles primeiros homens estavam trabalhando, ele chama, depois de 6 horas, e até na última hora ele vai lá e convida outros homens para trabalhar na sua vinha, né? Beleza. Só que na hora de pagar, ele acaba pagando, né, o que ele se comprometeu com aqueles primeiros da jornada inteira e deu um denário. Só que ele vai e paga para os outros que trabalharam menos o mesmo valor. E aí a gente pensa, caramba, mas ele está sendo injusto. Mas aí ele explica o seguinte, eu combinei com vocês esse valor denário, né? Por que ele não está sendo injusto? Porque ele não está tirando desses homens que trabalharam o dia inteiro para dar para esses que trabalharam menos. Na verdade, ele está tirando dele mesmo, ele está tirando do que ele tinha para dar o mesmo valor para esses homens. Então, ele não está sendo mal com os primeiros, que ele combinou o valor, mas ele está sendo muitíssimo misericordioso e muitíssimo gracioso com esses outros que trabalharam bem menos tempo. Então, ele compara isso à salvação humana. Então, a justiça de Deus é muito diferente da nossa justiça. Por mais que a gente tente enxergar o ser humano com bondade, né? A gente, às vezes, olha uma pessoa, caramba, aquilo ali nunca vai poder, né, conhecer o amor de Deus, mergulhar nessa realidade, né? Porque ele é muito mal, ele ou ela, né, nunca teria capacidade alguma de... E a gente também acha que
por nós estarmos caminhando nessa jornada com Cristo, que nós somos melhores. Tanto é que a gente muitas vezes pensa também nesse texto que Jesus, que Deus ali, né, que esse homem está sendo um homem injusto, porque nós olhamos não com o olhar do último, do derradeiro, mas nós olhamos com o olhar do primeiro. Então nós nos colocamos como se nós fôssemos esses primeiros a serem contratados e menosprezamos então a misericórdia oferecida para os últimos. Então está na hora de nós olharmos esse texto, nos colocarmos no lugar dos últimos, como seria bom que essa misericórdia, mesmo que lá no fim de tudo, nos alcançasse e nos resgatasse e nos suprisse as nossas necessidades ali, como esse homem supriu no fim dessa jornada de um dia de trabalho, dando dinheiro que esses homens pudessem sustentar as suas famílias ou, né, levar o alimento para as suas casas. Tá bom, gente? Então, que a gente possa caminhar, continuar caminhando nesses textos aí, nessas leituras em Mateus e sermos muito edificados por ela, porque essas são palavras belíssimas e cheias de vida para mim e para você. Tá bom? Beijo.